A Ele seja a glória, o louvor, o domínio para sempre. Glória a Deus. Bom dia a todos. Que a paz e a graça do Senhor seja com vocês. Amém. Vocês presentes, os que estão nos vendo pela internet, tomem os seus assentos. É um privilégio poder, mais uma vez, cultuar ao Senhor, ainda que à distância, mas em comunhão com os irmãos, né? Nós buscamos cultuar a Deus com as nossas vidas a todo momento, durante toda a semana, mas o culto em comunhão é outro nível, é outra coisa, não é? Então, estamos nesse segundo período dos cultos online, mas ainda assim sentindo aqui a presença de Deus, a comunhão com os irmãos, ainda que através da mídia, ainda que através da internet. Mas é sempre um prazer. Amém? Nós hoje aqui estamos comemorando o Dia dos Pais aqui na América. E eu gostaria de externar a minha gratidão, a minha oração a esses verdadeiros heróis, né? Homens que têm feito, fizeram e ainda fazem, né? Tudo para que sua família siga adiante. Não é tudo para que a família seja vitoriosa, seja vencedora. Muitos, a grande maioria, como a gente fala lá na Paraíba, fazem das tripas coração para levar sua família, seus filhos adiante, sua casa adiante, fazer com que os filhos não passem por aquilo que muitos deles passaram no passado. Fazem de tudo para que os filhos não tenha os envolvimentos que ele teve no passado, não tenha as faltas que ele teve no passado. Fazem de tudo para endereçar, né, endireitar os caminhos dos seus filhos no caminho do Evangelho, no caminho da salvação, no caminho correto. Se esforçam para que eles estudem bem em boas escolas, se esforçam para que vistam bem, se esforçam para que sejam respeitosos e respeitados no amanhã, e é um esforço tremendo. Então, eu gostaria de, nesse momento, homenagear a todos os pais com essa palavra, com uma oração, e na pessoa de um pai que eu admiro muito, admiro de coração, ainda hoje, ou foi ontem, eu falei com ele. É um pai admirável, um big daddy, não é, que é o João Teles. Então, através do João Teles, sintam-se abraçados todos os papais que nós conhecemos, daqui, dessa região, de outras. Você, meu amigo João Teles, é um pai admirável, você é um pai que tem deixado uma marca, né, que tem deixado um legado, né, não só para os seus filhos, mas para outros pais, para outras famílias. Então, a você o meu abraço carinhoso, ao Thales e toda a família, Ione, enfim. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. E através do João Teles, todos os papais sintam-se abençoados, sintam-se abraçados. Eu gostaria de chamar um papai aqui, o Júnior, para fazer uma oração pelos pais. E em seguida nós vamos estar meditando numa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, curtam, compartilhem, espalhem essa live para que chegue ao maior número de pessoas possível, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aprendi muito com o Teles, trabalhei com ele muito tempo e ele me ensinou um pouquinho de ser pai. Então, meus abraços a você, Teles, e você, papai, que você tem uma responsabilidade muito grande. É através da sua vida que os teus filhos vão conhecer a Deus. É através da tua vida que os teus filhos vão ser homens e mulheres de Deus. É através de você, papai. Então eu quero fazer essa oração, pedindo a Deus que Deus te dê, continue te dando essa força, coragem, intrepidez, porque você tem um papel muito importante na vida dos teus filhos. Tire tempo com eles, tire tempo com orar com eles, tire tempo para ler a Bíblia com eles.
Em o nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor tem nos dado, dia dos pais. Maravilhoso Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar visitando cada pai que está nessa live aí agora, cada pai que está aqui, Pai querido, cada pai espiritual que tem cuidado dos teus filhos espirituais, como o nosso pastor tem feito. Pai querido, que o Senhor possa continuar dando forças a ele, derrama o teu espírito sobre eles, ó Pai, com unção, poder e autoridade, que eles não venham olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o Senhor venha dar sabedoria, ó Deus, a cada pai que está assistindo essa live, Pai querido, a cada pai no Brasil, a cada pai, Senhor, aqui nos Estados Unidos, a cada pai, Senhor, no mundo. Pai querido, o apóstolo Paulo, Senhor, ele ganhou muitas vidas, porque ele tinha a igreja dele, ele tinha as pessoas como filho deles. Então, Pai querido, se queremos fazer algum efeito no mundo espiritual, temos que adotar as pessoas como os nossos filhos, ó Deus. Aí sim vamos ser uma bomba, Pai querido, no inferno, vamos destruir as potestades, os principados, ó Deus, mas não podemos fazer nada, ó Deus, sem o teu Espírito sobre nós. Então derrama sobre nós, ó Pai, o teu Espírito com sabedoria, para que possamos continuar sendo bons pais. Pai querido, no lazer, continuar sendo bons pais, Senhor, para brincar, para divertir, mas acima de tudo, ó Pai, pais que ensina a tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns a todos os papais. Parabéns, Júnior. O Kennedy. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E eu gostaria de meditar com você aqui numa palavra. Não sei como eu vou ler, que minha Bíblia está aqui toda cheia de lembretes, mas vai dar certo. Deixa eu ver se eu arranco aqui. Que eu peguei uma passagem que eu tenho aqui algumas coisas rabiscadas e os papéis colados mesmo em cima da passagem que eu quero ler. Mas vai dar certo. Eu gostaria também de pedir aos irmãos que orassem, fizessem suas orações hoje, aqui no culto, através da live, durante o dia, durante os dias, orassem em favor da família da irmã Juliana. Nós hoje recebemos uma triste notícia pela manhã, que ela infelizmente perdeu sua mãe lá no Brasil. A Juliana, esposa do diácono Wilson. E nós queremos externar a ela, a irmã e a toda a família, os nossos mais sinceros sentimentos. E eu sei que as palavras não alcançam, eu sei que as palavras não vão remediar, mas é uma forma de nós transmitirmos a nossa preocupação, o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso amor para com ela e com toda a família. Recentemente perderam a tia, né, a irmã Penha, e agora ela perdeu a mãe. E a você, Juliana, e a toda a família, nossos sentimentos da minha parte, da minha família e de toda a igreja cristã Vida Nova. Conte conosco. Eu sei que não podemos fazer muita coisa. É uma hora que é muito difícil, é uma hora que não tem o que fazer, o que falar. As palavras vão ecoar como que num vazio. Mas pelo menos sinta-se abraçada por nós, pelo menos sinta-se debaixo de uma oração, de uma intercessão, de uma igreja que ama muito vocês e que quer o bem de vocês. Eu tenho certeza que aquilo que nós não podemos, o nosso Deus pode, e através do Espírito Santo Consolador, vocês serão consolados em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir à igreja que curvasse sua cabeça, fizesse uma oração agora em silêncio, nesse minuto seguinte, em favor da irmã Juliana e de toda a sua família, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus venha abençoar toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. O reino de Deus é um reino de filiação, mas não só de filiação, é um reino também de paternidade. É um reino onde o Senhor, como Pai, transfere para nós uma responsabilidade de adotarmos vidas, de cuidarmos de vida. E isso é um pastoreio, isso é um ato paterno. E não necessariamente você precisa de um título de pastor ou você ser um pai biológico para você desenvolver isso. E o céu vai te recompensar. Cuide de vidas, se preocupe com vidas. Trabalhe durante a sua trajetória para levar vidas ao Senhor. E Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Versículo 15 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E disse-lhes: acautelai-vos. Você pode entender por tome cuidado. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, ou a vida de ninguém, não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A fazenda, as terras desse homem tinham sido muito produtivas naquele ano. E arrazoava ele entre si, ou seja, falava para si mesmo, dizendo: que farei? Aqui não tem isso não, mas nesse tempo tinha. Camarada falar sozinho. Aqui não tem não. Sei que ninguém fala sozinho aqui, né? Mas esse homem estava falando sozinho. Essa é a verdade. E ele falava para si próprio. Ele dizia: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma. Ele está dizendo que vai falar para quem? Para ele mesmo, e vai falar para a alma dele. Veja o que é que ele quer dizer para a alma dele. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, né? Ou relaxa. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Espírito Santo, meu Deus, tenho a mais absoluta certeza que o Senhor falará milhões e milhões de vezes melhor do que eu tentarei falar. Mas eu te peço, na minha dependência e carência, me ajuda a transmitir essa palavra que o Senhor pôs no meu coração durante esses dias, para que ela chegasse ao teu povo e à tua igreja. Tome esta live, tome esta palavra, usa a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, e que ela chegue a cada coração, encontre terra boa e produtiva, e produza muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, me presta a sua atenção por esses minutos.
Jesus falava para uma plateia e o assunto era espiritual. Não era uma conversa qualquer. O assunto era espiritual, a conversa era de coisas do Espírito. Jesus, entre outras coisas, dizia para eles: olha, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem presos, chegarem diante dos governadores, chegarem nos tribunais, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês a palavra certa, na hora certa. Então o assunto era espiritual. Aí se levanta alguém no meio da conversa, no meio lá da predicação, da prédica do Senhor Jesus, se levanta alguém lá no meio e diz: dá uma oportunidade aí para falar, Senhor. O Senhor, sim. Aí o camarada pergunta no meio do assunto que é espiritual: Senhor, fala com meu irmão para ele dividir a herança comigo, Senhor. Ô mestre, me ajuda aí, dá uma força. Aí Jesus olha para ele e Jesus diz: olha, quem foi que disse que eu sou juiz sobre vocês? Quem me colocou por juiz entre vocês para estar dividindo terra, dividindo herança? O assunto era espiritual. Se levanta alguém para falar de coisas materiais, coisas carnais, coisas daqui de baixo. E não tem coisa pior do que você querer tratar de assuntos espirituais com pessoas carnais. É muito difícil. Você querer fazer um trabalho espiritual com quem só vive ou está na carne, se alimentando carnalmente. Essa pessoa lá no meio que se levantou, eu pergunto a você, estava no culto integrado, conectado, ou estava de corpo presente, como numa missa que se reza para um defunto? Está lá o defunto, mas só o corpo presente. Era assim essa pessoa. O assunto era espiritual, ele se levanta lá no meio para falar de herança. Mestre, me ajuda aí. Acredito que o pai, alguém, o pai ou a mãe, não sei, mas possivelmente o pai tenha morrido e deixado uma herança, e o irmão não estava querendo dividir corretamente. Aí ele quer colocar Jesus como advogado para Jesus atuar na causa dele, para dividir os bens corretamente. Aí Jesus: eu não sou juiz sobre vocês para eu estar metido nessas conversas de herança. Aí é aí onde ele começa esse discurso que nós lemos. Cuidado, tenham cuidado com a avareza. Tenham cuidado para o coração de vocês não estar só nas coisas materiais. Por quê? Porque a vida de ninguém consiste nos bens que possui. Uau! Jesus está dizendo: você pode ser multimilionário, que ainda assim você não terá garantia de vida. Tem muito milionário, muita gente rica, cheia de posses e bens, que estão numa sobrevida. Estão doentes e o remédio não consegue, ou o dinheiro não consegue pagar pela cura, que eles pensam que podem comprar tudo. Eles são muito ricos, mas não têm o respeito dos filhos, não têm o respeito da esposa, ou vice-versa. Não tem aquilo que eu falei outro dia, um poderoso nível de riqueza que se chama honra. E Jesus está dizendo: ainda que você tenha muitas coisas, essas coisas não seguram a vida de ninguém. A vida da pessoa não consiste nos bens que possui. Aí Jesus, como sempre, propõe para eles uma parábola. Olha, um homem muito rico, ele tinha a sua terra e a terra produziu muito. E este homem falava sozinho. Ele dizia para ele mesmo: onde é que eu vou colocar tanto fruto? Olha que abundância, olha que riqueza. Olha que coisa fantástica. Essa colheita desse ano, eu estou cada vez mais rico. E onde eu vou colocar tudo isso? Ele falava para ele mesmo. E ele dizia: já sei, olha como eu sou inteligente. Além de rico, inteligente. Eu vou destruir os celeiros que eu tenho, vou reconstruí-los, porque não me faltam condições para isso, eu posso tudo. Vou reconstruí-los ainda maiores. E ali eu vou colocar toda a minha colheita, vou encher os celeiros novos. E aí eu vou dizer para a minha alma: alma, olha aí os celeiros cheios, descansa, alma. Te
se aquieta, repousa, fica tranquila, relaxa, minha alma. Por quê? Porque agora você tem seu sustento para muitos e muitos anos. Você agora tem casas, você agora tem carros, você agora tem uma conta bancária, você agora tem uma aposentadoria gorda, você agora tem muitas coisas, alma, descansa. Veja que esse homem, ele é um empresário inteligente. Veja a cabeça dele. Não, eu tenho muita coisa para guardar, eu não tenho espaço para guardar, o que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar o que eu tenho e vou construir maior. Ele é inteligente, veja que ele diz aqui: farei isto, eu vou derrubar os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali eu recolho todas as minhas novidades. Ele é inteligente. Só que ele não é inteligente o bastante. Por quê? Porque a falta de inteligência dele completa é apresentada depois, quando ele diz: alma, descansa. Agora você não tem falta de nada. Ele é inteligente até um limite. Depois falta um pouco de inteligência, sabe por quê? Porque essas coisas que ele guarda nunca poderão satisfazer a alma do ser humano. Eu sou fera, eu sou administrador tremendo, eu tenho muitas coisas, eu vou derrubar tudo aqui, construo maior e não vai faltar espaço para eu guardar. E ainda se a terra produzir mais, eu ainda tenho mais espaço para guardar mais. Eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar. E eu chego e digo para minha alma: alma, agora você não precisa se preocupar com mais nada. Aí está o erro dele. Porque alma não se satisfaz com carro. Alma não se satisfaz com conta bancária gorda. Alma não se satisfaz com trabalho. Alma não se satisfaz com schedule gigante. Alma não se satisfaz com a cartela de cliente enorme. Alma só se satisfaz com a presença daquele que o gerou. Aleluia. Somente, tão somente. E eu quero compartilhar com você essa reflexão. Eu não me atrevo a chamar de pregação, mas uma reflexão. Como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Porque, a exemplo desse homem, não são poucos que hoje em dia só se preocupam com a vida material. A preocupação é com o trabalho. A preocupação é com o que está construindo, com o que vai construir. A preocupação é com a vida financeira. A preocupação é com a vida conjugal. A preocupação é com a vida sentimental. Tanto é que fazem aliança com gente que não é da mesma fé e depois vira aquela coisa. E em vez de viver o paraíso na terra prometido pelo Senhor, vive um inferno na terra. O lar, em vez de ser um pedacinho do céu, é um pedacinho do inferno. Por quê? Porque fez uma aliança com jugo desigual, sem consultar a Deus. Não era vontade de Deus, era vontade só da carne. Então vive uma vida sentimental infernal. Então isso gera preocupação. E a preocupação é só com a vida sentimental. A preocupação é só com a vida familiar. É só com a vida profissional, com a carreira. E tudo isso é louvável porque temos que nos preparar e planejar. Deus não nos proíbe disso. Agora, o que a gente quase não vê são as pessoas se preocupando com a principal das áreas da sua vida. A vida espiritual. A vida espiritual, a number one. Essa é a área número 1. Com a qual a gente deveria se preocupar. Com a qual a gente deveria... Na qual a gente deveria pensar, projetar, planejar. Assim como se projeta na vida financeira. Começou 2020 e você, quando for dezembro de 2020, eu quero estar com tantas casas no meu schedule. O que é que eu tenho que fazer para isso? Aí você começa a projetar. Vou fazer cartão de visita, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Projeto. Só que a gente quase não vê. Quase não vê, eu não posso generalizar, mas quase a gente não vê as pessoas pensando assim espiritualmente. Começou 2020, eu estou dessa forma e nesse nível. Em que nível espiritual eu estarei em dezembro de 2020? Nós não nos preocupamos com a vida espiritual. Nós não nos preocupamos com a nossa aliança com Deus. E se eu faço essa pergunta, como fiz aqui, no cotidiano, como é que está a sua vida espiritual? Você está bem espiritualmente? As pessoas
quase que de forma geral, vão dizer: eu estou bem espiritualmente. E por que nós deduzimos que estamos bem espiritualmente? Uns porque tem um ritual religioso. Eles vão à missa no domingo. Eles vêm no culto no domingo. Eles vão na sessão da mesa branca, lá no dia dele, lá na sexta, sei lá qual é o dia. Eles vão no terreiro do pai fulano, da mãe ciclana. Eles têm um ritual, eles têm uma religião. São católicos, são evangélicos, são espíritas, espiritualistas, são candomblecistas, são budistas, islamistas, enfim. Eles têm uma religião. E por ter uma religião e fazer algum ato, algum rito religioso, se você pergunta, as pessoas vão dizer: não, eu estou bem espiritualmente. Você já viu que tem pessoas que creem em tudo? Fala em Jesus, ela crê. Fala na mãe de Jesus, ele crê. Fala nos anjos, ele crê. Até acende vela para os anjos. Eu sou uma pessoa muito espiritual, eu estou conectado. Eu estou conectada com o mundo espiritual. Acende alma para defunto, para alma. E eles se dizem bem espiritualmente. Por quê? Porque participam de um rito, participam de uma religião. Quando no nosso contexto mais estreito, no contexto cristão, evangélico, eu venho no culto, eu venho na igreja, eu tenho a carteirinha de membro, eu toco na igreja, eu canto na igreja, olha, eu até prego, olha bolas, eu até sou pastor. Eu estou bem espiritualmente. Eu participei de uma igreja em que certa vez eu escutei as pessoas falando, né, os subordinados, digamos assim, debaixo de uma hierarquia. Alguém perguntou e chegou para o líder do estado na igreja, da igreja no estado: ô, bispo, o senhor está bem? Como é que o senhor está? O senhor está bem? Ok, tal, beleza. Aí o outro, que era o segundo, disse: ô rapaz, você está doido? Como é que você pergunta a um homem de Deus se ele está bem? Isso não é uma pergunta que se faça ao bispo, rapaz. Porque talvez na cabeça deles, eu não quero julgar ninguém, mas na cabeça dele o título de bispo, ou o título de pastor, ou de pregador, ou de presbítero, ou de cantor, faz com que eu esteja bem espiritualmente. Você já pensou em que tempo nós chegamos? Então o fato de eu ser pastor, ou estar pastor, não quer dizer que eu esteja bem espiritualmente. Eu posso pregar porque aprendi a pregar, mas eu posso pregar sem sentir nada do que eu estou pregando. Eu posso cantar porque me tornei mecânico. Eu posso tocar porque eu quero preencher o quadro da igreja, eu quero me sentir útil, mas não está bem espiritualmente. Posso mexer lá no som, como está o de hoje, na imagem, enfim, e não está bem espiritualmente coisa nenhuma. Posso estar conectado a uma denominação, posso estar conectado aos irmãos da igreja através de amizades ou até de interesses, porque alguém me dá o trabalho, alguém me conecta com alguém que dá trabalho, então eu estou bem. Você pode estar bem de várias formas, menos espiritualmente. E veja que a Bíblia nos transmite essa preocupação. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Nós estamos bem espiritualmente? Eu estou bem espiritualmente porque estou pastor? Eu estou bem espiritualmente porque carrego um título que me deram? Louvado seja Deus. Recebi com muito carinho, zelo desse título com carinho. Mas eu procuro zelar muito mais da minha alma e da minha vida. Porque amanhã eu posso não estar mais pastor, mas quero continuar filho de Deus. Aleluia. Amanhã Deus pode levantar outro para o meu lugar aqui. Amanhã, como qualquer outra pessoa, quem sabe eu posso cansar e não querer mais. Amanhã, como qualquer outra pessoa, eu posso ir para outro lugar. Deus vai colocar outro aqui. Eu posso deixar de ser pastor, de estar pastor. Mas se eu estiver bem espiritualmente, eu não vou deixar de ser filho de Deus. E é esse o nosso interesse. Dê a ele o seu aplauso. Aleluia. Essa é a nossa preocupação, é a minha preocupação. E eu gostaria de transmitir também para você. Eu lendo esse texto essa semana, voltei nele uma e outra vez, eu não sei quantas vezes, e não saí do texto. E comecei a rabiscar em cima dele. Porque foi uma preocupação que a palavra me trouxe.
E antes de que ela chegasse a você, chegou a mim. Será que eu estou bem espiritualmente? Será que eu não estou transferindo para o meu título a minha condição espiritual? E pelo fato de eu estar pastor, eu estou tão bem? Será que eu não estou como aqueles que não aceitam nem ser interrogado ou perguntado, pastor, o senhor está bem? Porque talvez pelo meu título possa aparecer a alguém que eu sou imbatível. Como é que eu estou? E eu rabisquei aqui alguns termômetros ou alguns pontos que servem para nós como termômetros, para você e eu medirmos a nossa vida ou o nível, a qualidade da nossa vida espiritual. Amém? Você tem coragem de ir comigo por esses minutos? Então, muito bem. Vamos lá. Primeiro, como é que eu posso medir? Como é que eu posso saber se eu estou bem espiritualmente? Isso vai servir para você que está do outro lado, para você que está aqui, para você, amigo, colega, pastor, bispo, evangelista, apóstolo, papa, semideus, seja você quem for, isso vai servir para nós. Primeiro, como é que eu posso medir a minha vida espiritual, se ela está bem, se ela tem saúde? Procure saber como este homem falava para si próprio. Fale com você mesmo. Qual a importância que eu tenho dado à palavra de Deus? A palavra de Deus é importante para mim? A palavra de Deus no seu todo? A palavra de Deus na sua totalidade, como nós sempre cremos, como sempre a recebemos? A palavra de Deus para mim continua sendo inquestionável, inigualável, inerrante, continua sendo fonte de inspiração, ou eu me inspiro em algo, ou somente em algo terceirizado? Qual a importância que eu tenho dado à palavra de Deus? E aí, se você perguntar para qualquer pessoa, você acha o que da Bíblia? Não, é um livro tremendo, super, é top, é a palavra de Deus. Mas espera aí, eu acredito nela como sendo palavra de Deus? Porque quando nós perguntamos da importância que damos à palavra, alguém pode sentir ou pensar que dá importância a ela porque tem ela na estante, aberta como um amuleto. Não, a palavra é importante para mim, pastor. Eu até tenho ela na minha casa, na minha estante, aberta lá no Salmo 91, aberta no Salmo 23. Para mim a palavra de Deus é importante, mas não se trata só disso. Ah, eu até leio, pastor. É importante para mim a palavra. Sabe o que é que eu faço, pastor? Toda manhã eu tiro a sorte. Eu abro a Bíblia para ver o que é que Deus fala comigo. É importante para mim a palavra. Ela é tão importante para mim que eu ando no bolso da minha roupa, ou lá dentro da minha van de trabalho, caixinha de promessa. Todo dia eu tiro uma promessa da palavra de Deus para mim, pastor. A palavra de Deus para mim é tão importante que eu mandei fazer um pingente em forma de Bíblia para andar pendurado no meu pescoço. Eu até tatuei a Bíblia no meu braço, no meu peito, de tão importante que é a palavra para mim. Mas não se trata disso. A palavra de Deus, ela é importante para nós quando ela atinge 6 níveis. Quantos? 6 níveis. O primeiro, a palavra de Deus vai ser importante para mim quando eu a ouço. Você ouve a palavra de Deus? Você tem paciência para ouvir a palavra de Deus? E isso é muito fácil de se medir hoje, por causa da internet. Um vídeo de meia hora, se tratando de política ou de coisa secular, passa. Um vídeo de 5 minutos, ou um áudio de 5 minutos, se tratando da palavra, para nós é muito. Eu não tenho tempo, vai roubar muito meu tempo, eu estou atarefado. Você escuta a palavra de Deus de forma despretensiosa, de forma direta, de forma clara, de forma simples, como é a palavra. Você escuta a palavra de forma genuína, comprometida. Então, primeiro nível, para eu dar importância à palavra, eu tenho que escutá-la.
Porque é ao escutar a palavra que eu tenho fé, eu adquiro fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Segundo, ela é importante para mim se eu a leio. E eu a leio não para tirar sorte nas manhãs dos meus dias. Eu a leio de maneira sistemática. Seguinte ou não, mas de maneira sistemática. Eu tenho um sistema. Eu adquiri um sistema. Eu leio a Bíblia sistematicamente. Ela é importante para mim se eu, depois de ouvir e ler, eu a estudo. Eu a estudo, porque a Bíblia é o único livro ou coleção de livros que não foi feito só para ler. Eu a estudo. Depois, ela é importante para mim se eu medito nela. Se eu penso nela. Meditar é concentrar, meditar é manter foco. Eu medito naquilo que eu estudei, eu medito naquilo que eu leio. Em quinto, se eu aguardo. Eu memorizo essa palavra. Eu guardo essa palavra, busco guardá-la no meu coração. E não somente na minha mente, mas no meu coração. Aqui, se eu a pratico. Então ela é importante para mim se eu a escuto, se eu a leio, se eu estudo, se eu medito nela, se eu guardo ela, se eu pratico ela. Se eu a pratico. Então ela vai ser importante para mim. E por fim, se eu a espalho. Eu faço isso com a palavra? Ou eu fico esperando o pastor me pregar no domingo que vem? Ou eu fico esperando o culto que vai entrar online? Ou eu fico esperando o pastor que vai entrar lá no canal evangélico? Ou eu fico esperando uma palavra do profeta lá do Brasil? Eu vou ligar para ele, eu vou ligar para ela. O que é que eu faço com a palavra de Deus? Então, querido, se a palavra de Deus não é importante, se eu não dou importância a essa palavra nesses níveis que eu te falei, você não está bem espiritualmente. Não tem como eu estar bem espiritualmente porque eu tenho contato com evangélicos. Não tem como eu estar bem espiritualmente se eu somente tenho contato semanal com a palavra de Deus. Não. Então, se eu não dou importância a essa palavra, eu não estou bem espiritualmente. Como está a sua vida espiritual? Qual importância você tem dado à palavra de Deus? Você sabia que, por exemplo, a nossa preocupação não deveria ser: qual vai ser a próxima mensagem? O que será que vem por aí domingo que vem? Eu, por exemplo, eu não deveria, nos tempos que estamos vivendo, estar preocupado com o que eu vou pregar domingo que vem. Passar a semana buscando, pesquisando, anotando, orando, buscando de Deus. Não. Semana que vem deveria ser essa a minha pergunta, não pregação. Deveria ser essa a pergunta. O que nós praticamos nessa semana referente à semana do domingo passado? Por exemplo, aqui entre nós, quem está nos vendo, qual foi a mensagem de domingo passado? Nós simplesmente não lembramos. Nós não lembramos do título, o que dirá da mensagem. Então, qual a importância que estamos dando à palavra de Deus? Repetir músicas nós podemos. É até bom. A gente gosta, a gente pede. A gente chega no Kennedy, na Jéssica, pro louvor, olha, canta aquela. Por quê? É bom para a nossa emoção, a gente se sente bem. Agora vai o pastor repetir a mensagem. O pastor não estuda, não? Está pregando a mesma mensagem, pastor? Ô, presbítero Júnior, de novo a mesma? Da última vez você pregou isso? A pergunta deveria ser: o que é que eu pratiquei da última? De domingo passado, o que foi que eu botei em prática? O senhor pregou sobre um exemplo, 3 itens, 3 pontos. Qual desses 3 pontos eu já consegui praticar? Aí você vai saber se está dando importância à palavra de Deus. Quantos estão aqui ainda? Muito bem. Você está bem espiritualmente? Como é que eu sei? Segundo, qual importância você tem dado à sua vida de oração? Qual a importância? Em que nível é importante a oração na sua vida? Vida de oração. E quando a gente fala de oração, nós temos um contexto deturpado de oração. É pedir. Você orou? Orei. Eu já pedi a Deus isso, eu já falei com Deus aquilo, eu pedi aquilo outro. Não! Porque eu não sou abençoado se eu oro pouco ou muito. Eu sou abençoado, a bênção segue, diz a Bíblia, por causa da obediência.
Então a oração não é para eu ter coisas. A oração é para eu ter Deus. Eu vou repetir. A oração não é para eu ter coisas, para eu ter bens, para eu conquistar coisas. A oração é para eu ter Deus comigo. É para eu estar na presença dEle. A oração é para eu ter diálogo com Ele, querido. Deixa eu te contar uma coisa. Você já sabe disso. Como Anderson, talvez você já esteja careca de saber. Deus tem várias formas de falar conosco, mas nós só temos uma para falar com Ele. É oração. Não tem mais como, não tem outro caminho. A oração, além de expressar o diálogo, além de expressar a comunhão, além de expressar o desejo de estar na presença de Deus, expressa a minha dependência de Deus. Deus nos vê como dependentes, como quando vamos orar. O teu filhinho, a tua filhinha que não alcança lá na geladeira ou no filtro, e ele vai e puxa na barra da tua saia ou na perna da tua calça e diz: papai, mamãe, eu quero água. É isso que Deus vê em nós quando oramos. Papai, se o Senhor não der, se o Senhor não fizer, se o Senhor não for conosco, nós estamos perdidos. Aprenda a orar. Oh, aleluia. Dependa dEle. Para vestir, para comer, para ir, para voltar, para viajar, para doar, para ajudar. Dependa dEle. Olha, eu não estou bem espiritualmente por aquilo que eu falo. Eu estou muito bem espiritualmente. Olha como ele fala. Olha, eu estou bem. Não. Se eu não prezo pela palavra de Deus, e eu não tenho o hábito saudável, uma vida de oração, de diálogo com Deus, de dependência dEle, eu não estou bem espiritualmente. Você só ora quando alguém telefona para você para orar? Você só ora quando vem num culto como esse? Ou quem sabe você faz as suas preces ao anjo tal, ao anjo ciclano, fulano? Ou quem sabe você faz a sua reza? Você reza o terço de maneira decorada, você é muito dedicado nisso, você tem esse seu devocional. Mas a Bíblia fala de orar, de falar, de conversar com Deus, de expor a Deus as suas necessidades como homem interior. Não para pedir coisas, até porque o Senhor Jesus mesmo disse que Ele dá as coisas para nós que nós necessitamos muito antes da gente abrir a boca. Então a oração é para a gente estreitar o laço. Oração é para a gente estreitar a comunhão. Se eu não oro, eu não estou bem espiritualmente. Eu não estou falando de um ritual. Aí eu tenho que orar todos os dias. É naquele cantinho, amém, não tem nada contra quem tem seu cantinho de oração, mas é naquele cantinho, tem que ser ali, tem que ser de joelho, tem que ser 1 hora todo dia, naquele horário, meio-dia. Isso é ritual. Às vezes você nem sabe o que está falando. Às vezes você procura fazer isso de madrugada, você dorme de joelho. Não é ritual. É você querer estar na presença dele através da oração. Sejam 10 minutos, 50, 1 hora, 3 horas, quem tem a ver com isso? Seja naquele cantinho, dentro do closet, no banheiro, não importa. Não é ritual. É você desejar, eu quero. Por quê? Porque, Senhor, eu quero agora, hoje, de novo, nesse momento, expressar a minha dependência do Senhor. Eu estou aqui como filho, carente, dependente. Não é a oração do intelectual, não é a oração do businessman, não é a oração do empresário, não é a oração do eloquente, do teólogo, do pastor, do bispo, não! É a oração de um filho carente, dependente da sua presença. Se eu não tenho essa vida, eu não estou bem espiritualmente. Terceiro lugar, como é que eu sei se eu estou bem espiritualmente? Pergunte para si como aquele homem. Qual a importância que eu tenho dado aos cultos a Deus? Culto é importante para mim? Ou eu caí naquela nova não, né? Mais em difusão hoje. Aquela mais nova de Satanás. Que eu não preciso de nada disso.
A Bíblia diz que eu sou igreja. A igreja sou eu. De fato, o templo do Espírito somos nós. O templo. Mas a igreja não. Eu sou templo individualmente, mas igreja eu só sou em comunhão. Eclésia, ajuntamento, assembleia, chamados. Plural. Básico de português. Plural, singular, essas coisas básicas. Então eu na minha casa, eu só sou um membro. Um membro fora do corpo, às vezes, desconectado, que logo começa a cheirar mal. Cheira mal através da raiva, da mágoa, do ressentimento, da heresia, da deturpação, da mentira, do xingamento, da calúnia. Eu começo a cheirar mal, porque eu só sou corpo quando eu estou aliado, conectado a outros membros. Fora disso, eu sou um membro, um pedaço do corpo, que por algum motivo, quem sabe, foi amputado ou amputou-se. E já vai perder a conexão e cheirar mal, através de muitas formas. Então, qual a importância que eu dou para os cultos? Culto é importante para mim, seja ele em qual forma for. O culto familiar, como falou o Júnior, pregar a palavra para os filhos, botá-los ao redor da mesa, o culto em casa, o culto doméstico, o culto ao ar livre, o culto do pequeno grupo, você que tem na sua igreja, o culto presencial, o culto online. Estamos sem culto presencial, o único momento que temos para cultuar em comunhão, mas sempre tem algo que é prioritário para mim. Eu faço parte daquela igreja, eu estou naquela igreja, eu sou algo naquela igreja, eu sou membro daquela igreja. E como é que está fazendo? Não, é só culto online. Qual é o dia? Domingo, 11 horas da manhã. Ah, mas 11 horas da manhã eu estou dormindo. Ah, mas 11 horas da manhã eu tenho que passear. 11 horas da manhã eu tenho que lavar roupa. 11 horas da manhã eu tenho que ir na praia para dar um mergulho. Porque depois eu assisto, fica lá gravado. Que importância eu dou a cultos? Porque você não cultua sozinho. Há quem faça, há quem mantenha seu altar aceso, mas a grande maioria é falácia. Você não tem vida diariamente com a palavra, você não ora cotidianamente, muito menos cultua a Deus. Não se engane. Não se engane, você não cultua em casa. Em casa a primeira coisa que você faz é se deitar no sofá e ligar o Netflix ou o videogame. Oh meu Deus, como é que está a sua vida espiritual? Qual importância você dá aos cultos? Cultue a Deus. Deus não cultua ninguém. Deus não se inclina para cultuar. A Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir. Ele está esperando um culto subir. O culto quem presta sou eu, é você. Irmãos, é outro sabor quando é feito em comunhão. Quando é feito de maneira integral com todo mundo. Mas nós temos uma grande dificuldade com cultos no século 21. Nós não respeitamos os locais de culto. Porque eu que sou o templo. Nós não respeitamos as pessoas que ministram o culto para Deus, nos favorecendo. Nós não respeitamos quem está ministrando o louvor, quem está ministrando a palavra. Nós não respeitamos o momento sagrado da palavra. A gente se levanta a hora que quer, anda para onde quer, chega a hora que quer. Que importância nós temos dado aos cultos a Deus? Então, se o culto para Deus, para mim, não é tão importante assim, não é uma prioridade, eu posso fazer depois, eu não estou bem espiritualmente. Porque o súdito do rei não vive sem se encurvar ao rei. O culto é isso, é a gente se encurvar. É a gente se reunir para dizer, Deus, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é Deus sobre nós. Nós estamos reunidos aqui para te adorar porque nós declaramos e cremos que o Senhor é digno da nossa adoração. Não é que o Senhor merece, não. O Senhor é digno.
Porque quem merece hoje, amanhã pode não merecer mais. O Senhor é digno. É digno ontem, é digno hoje e é eternamente digno do nosso culto. Faça de culto a Deus uma prioridade para você. Em quarto lugar, como é que eu sei se eu estou bem espiritualmente? Como é que eu vou me medir, pastor? O que você lê, o que você assiste, o que você escuta e o que você compartilha é espiritual ou é só secular e carnal? Isso é um bom termômetro. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu escuto, o que eu dou like, o que eu compartilho nas redes, é espiritual ou é tão somente carnal e secular? Nós, como igreja, temos uma ferramenta tremenda. Tremenda. Se você por dia postar um versículo da palavra de Deus, no ano você terá postado 365 passagens da Bíblia. Eu não estou dizendo que você não tem que acompanhar os fatos, as notícias, a política, tanto aqui como no Brasil. Não. Mas será que eu só me envolvo com isso? Será que tudo meu é secular? Tudo que eu assisto, tudo que eu vejo, tudo que eu leio é carnal, é secular? Se a minha vida é pautada só em cima dessas coisas, eu não estou bem espiritualmente. Porque quem está bem espiritualmente se envolve com tudo. Pode se envolver com tudo, com política, com trabalho, com tudo. Estamos nesse mundo, ora bolas, é ou não é? Agora, quem é espiritual, prioriza as coisas do Espírito. Como é que eu estou? Estou bem espiritualmente? Vê como serve para nós como termômetro isso? O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou compartilhando? O que é que eu estou assistindo? Quem eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Será que eu estou bem espiritualmente? Em quinto lugar, para a gente medir se estamos bem espiritualmente, o que estamos vivendo, essa circunstância atual, a pandemia, me aproximou mais de Deus ou me afastou mais de Deus e das suas coisas? Eu aqueci por causa da pandemia? Eu quis estar mais perto de Deus? Eu quis depender mais dele? Ou eu simplesmente esfriei? Por quê? Porque se eu desci de nível por causa de uma pandemia, querido, isso quer dizer que se eu estiver aqui e a coisa apertar mais, eu vou negar Jesus a qualquer momento. Se apertar uma perseguição aí fora, há cristãos, muitos que já demonstraram nessa pandemia que não estão com Deus coisa nenhuma, negarão de uma vez por todas. Não. Esse aí, não, você é um deles. Não, esse aí eu nunca vi, como Pedro. Você é cristão. Não, eu? Não, eu me converti, eu estou deixando até a barba crescer, eu agora sou do Islã. Eu agora sou isso, eu agora sou aquilo. Porque quando apertar mais um pouco, negarão a Jesus. E você vai poupar a vida aqui negando a Jesus. Mas quando passar dessa para outra, se deparará com o príncipe das trevas. Então muitos, nessa pandemia, ao invés de se achegar mais a Deus, porque ou Ele é comigo ou eu estou lascado, não, se afastaram ainda mais, esfriaram, apostataram da fé, largaram a comunhão, largaram a Bíblia para um canto. E como aquele homem, tudo dele era voltado para si. Tudo dele era voltado para si. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou dizer para minha alma, descansa, você vai ter isso. Tudo dele era para si. Muita gente nessa pandemia só fez aguçar o seu egoísmo, sem querer saber de nada, nem de ninguém. Comendo eu e o meu cavalo, o resto que se dane. Eu estou bem espiritualmente? O que essa pandemia fez comigo espiritualmente? E último lugar,
Último lugar. Porque eu sei que eu já estou ficando pesado. 40 minutos de mensagem. Esse é o tempo que estamos vivendo. Por último, seus relacionamentos preferenciais. Seus relacionamentos preferenciais são com pessoas espirituais ou carnais. Você vai medir se você está bem espiritualmente. Qual a sua preferência nos relacionamentos? Pastor, e o senhor quer dizer que eu não devo me envolver com ninguém, ter relacionamento, pessoal com ninguém? Não, não é isso. Mas preferencialmente. Não. O Júnior é até um cara bacana, mas, me chamou para ir na casa dele tomar um café, mas a gente toma um cafezinho, daqui a pouco o Júnior começa a falar de Bíblia, de Deus. Aí chama para orar. Até um cara bacana, mas... eu vou dispensar o convite que eu vou lá com fulano. Por quê? Não, o fulano é bacana, o fulano é descolado. Conta piada. Umas piadinhas assim que eu tenho até... Então, ou seja, qual é a minha preferência relacional? Com gente espiritual ou com gente carnal? Se a minha preferência é estar com gente carnal, eu sou tão como eles ou mais carnal ainda. E quanto a eles, pastor? Ore e pregue a palavra. Ore e pregue a palavra. Pastor, eu vou excluí-los da minha vida? Não. Quando a gente é espiritual, gente carnal que está conosco e que nos segue, eles vão se excluir, se não se converterem. A nossa oração é para que eles se convertam. Porque a desculpa é, Jesus andava com prostituta, Jesus ia na casa dos cobradores de impostos, dos ladrões, mas Jesus nunca se embriagou, Jesus nunca foi prostituto com elas, Jesus nunca se misturou, Jesus só estava. O grande problema da igreja no século XXI é que ela vai com a intenção com a desculpa de evangelizar. Vai e não está, se mistura. Nós tivemos perto de nós, não vamos longe não, casos de alguém que nos sábados ia na boate para evangelizar na boate. E no domingo de manhã vinha para a igreja para evangelizar na boate. Seus relacionamentos preferenciais, como estão? Você influencia nesses relacionamentos ou você é influenciado? Então, pegue esses 6 pontos que eu falei e meça a sua vida espiritual, querido. Porque nada, não caia no engano daquele homem, nada deste mundo poderá satisfazer a tua alma. E tudo que você preparou, você vai deixar para alguém. Para quem será? Essa colheita enorme, esses celeiros cheios. Vão pedir tua alma hoje, bobo. E aí, para quem será? Para quem será tudo isso? E a alma, está preparada? Vivemos um tempo de celeiros cheios e almas vazias. É tempo de se preocupar e encher a alma com tudo aquilo que é Deus e tudo aquilo que é de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Nos faça fazer o caminho inverso, Pai. Nos faça priorizar a tua palavra. Nos faça, meu Pai, desejar estar em oração contigo. Coloque esse desejo de te adorar dentro de nós de forma mais ardente, contundente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê o discernimento espiritual nesses dias para sabermos, meu Pai, o que é cultuar, estar em culto, prestar culto ao Senhor, que os cultos para nós sejam a prioridade, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê discernimento para sabermos o que devemos ouvir, quem devemos ouvir, assistir, compartilhar. Pai, nos dê, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, relacionamentos saudáveis, que nós possamos ganhar vidas. Meu Pai, nós não vamos, meu Deus, abandonar, nós não vamos virar as costas, não se trata disso, mas que a gente, meu Pai, não aceite relacionamentos que suguem de nós o pouco que temos. Pessoas que nos afastem da fé, pessoas que nos afastem da comunhão. Não, meu Pai, nós estamos aqui para fazer o trabalho contrário, trazê-los para a comunhão, trazê-los a Ti. Meu Deus, que esta pandemia não nos apague, mas pelo contrário,
seja uma flecha inflamada pelo Senhor, para nos tornar mais acesos para este mundo, para esse tempo de agora. Eu oro entregando tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, um forte abraço, até quarta-feira, 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estaremos aqui para transmitir ao vivo para você uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você que veio aqui hoje, quer deixar a sua contribuição, por favor, deixe sobre o altar. Você de casa que quer fazer através da transferência, fique à vontade, contribua com a obra de Deus, para que assim possamos continuar com o trabalho e cumprir com os nossos compromissos como instituição. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado por estar conosco até agora. Pense nessa palavra, leve a sério a sua vida espiritual, cuide dela, porque é um patrimônio para a eternidade. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.